Olá, sexta-feira, dia 13 de fevereiro, começa agora o Giro Fortaleza. Vamos aos destaques da edição de hoje. Fortaleza ganhou um novo espaço dedicado ao esporte, ao lazer e à convivência comunitária. O governo do Ceará e a prefeitura inauguraram o Polo Esportivo e Cultural do VLT Aeroporto. A Prefeitura de Fortaleza divulga plano operacional para o carnaval deste ano. Para garantir a segurança e a acessibilidade, a Prefeitura realiza ações integradas de diversos órgãos em todos os polos da festa. Essas e outras notícias a partir de agora no Giro Fortaleza. Fortaleza ganhou um novo espaço dedicado ao esporte, ao lazer e à convivência comunitária. O governo do Ceará e a prefeitura inauguraram o Polo Esportivo e Cultural do VLT Aeroporto. O equipamento passa a beneficiar moradores de vários bairros da região. Em uma área de 18 mil metros quadrados, o novo polo oferece estrutura completa para atividades esportivas e culturais. O equipamento conta com anfiteatro, quadra poliesportiva, areninha, parquinho infantil, pista de skate e quadra de beach tênis. Achei muito maravilhoso, muito maravilhoso. Graças a Deus que tem onde a mocidade brincar, né? Se divertir, jogar, brincar, aprender alguma coisa, né? Muito bom. É bom que tira as crianças da rua, né? Que vêm para cá para se divertir, para fazer esporte. É maravilhoso o projeto. Primeira vez que eu vim aqui, mas tá show de bola. Muito bonito. Eu moro aqui no bairro há 42 anos e a gente não tinha o espaço. Então, fechou. Foi muito bom, foi espetacular. O complexo conta ainda com academia ao ar livre, área de convivência, projeto paisagístico e iluminação moderna, ampliando a segurança e incentivando a ocupação saudável do espaço público. No entorno, foi disponibilizado estacionamento com cerca de 50 vagas, incluindo espaços reservados para acessibilidade. O novo polo esportivo e cultural do VLT Aeroporto passa a atender diretamente moradores dos bairros Montese, Vila União, Serrinha, Parangaba e áreas adjacentes. A proposta é transformar este espaço em um ponto permanente de encontro, práticas esportivas e atividades culturais, fortalecendo e integrando a comunidade. Mais um equipamento que o governo do estado do Ceará, em parceria conosco, com a Prefeitura de Fortaleza, entrega à população. Um espaço de acolhimento, um espaço onde aqui poderá ser praticado esporte, cultura, lazer, enfim, onde as pessoas, a população que dessa região poderá desfrutar de um importante equipamento para que, no sentido de que possa cada vez mais, as pessoas possam se socializar e aqui também as pessoas possam estar aqui construindo relações. O polo integra o programa Fortalece, parceria entre o governo do Ceará e a Prefeitura de Fortaleza para intervenções em áreas estratégicas como mobilidade, educação e segurança. O equipamento também faz parte do projeto do VLT Ramal Aeroporto, inaugurado na última sexta-feira, ampliando a requalificação urbana ao longo do trajeto. Muito importante para poder favorecer a vida em comunidade e esse trabalho junto com a Prefeitura de Fortaleza, que faz a gente poder avançar em projetos que possam melhorar a condição de vida do nosso povo. Aqui é uma praça enorme, com quadra, com areninha, aqui tem pista de skate, aqui tem quadra de beach tênis, então aqui tem um espaço onde a comunidade vai poder se encontrar, tem parque para nossas crianças, onde as famílias vão se encontrar, aqui tem estacionamento para que as famílias possam aqui vir e se encontrar. Então eu estou muito feliz de poder entregar isso hoje a Fortaleza. Entregamos dias atrás aqui a estação do aeroporto do nosso VLT e hoje entregando uma praça enorme, grande para a população usufruir. A Prefeitura de Fortaleza apresentou o plano operacional do Carnaval deste ano. A festa integra as comemorações dos 300 anos da capital com o tema Na Batida dos 300. O Fernando Benevides tem as informações. A operação mobiliza milhares de profissionais nos 4 dias de folia,
com reforço em áreas estratégicas, como trânsito, saúde, segurança, limpeza urbana e fiscalização. Na mobilidade, a AMC escalou 274 agentes e operadores. Haverá bloqueios estratégicos em polos como Aterrinho da Praia de Iracema, Mercado dos Pinhões, Benfica, Domingos Olímpio, Parque Raquel de Queiroz e Passeio Público. Rotas alternativas vão ser sinalizadas e o acesso a moradores e pessoas com deficiência será garantido em trechos isolados. Na saúde, o município vai contar com 172 profissionais do SAMU, postos médicos avançados nos polos com maior quantidade de público, funcionamento das 12 UPAs, Hospital da Criança, Frotinhas, IJF e maternidades para atendimentos de urgência. Na segurança, foram escalados 908 guardas municipais que vão ter o apoio da Polícia Militar, Polícia Civil e o Corpo de Bombeiros. Fernando Benevides para o Giro Fortaleza. Ao longo desta semana, a AMC realiza ações educativas voltadas à conscientização de condutores e foliões para um trânsito mais seguro. A iniciativa tem como foco a prevenção de acidentes, especialmente aqueles relacionados ao consumo de álcool e ao aumento do fluxo de pessoas nas vias. A Gilda Barroso tem as informações. O trabalho das equipes da AMC, a Autarquia Municipal de Trânsito, estão sendo reforçados neste período, principalmente nos cruzamentos com o maior fluxo de veículos e pedestres. A orientação da AMC é principalmente para aquelas pessoas que estão pensando em sair para beber durante os dias de carnaval. Para essas pessoas, o conselho é que elas se desloquem dentro da cidade ou de carona, ou usando táxi, transporte público ou veículos por aplicativo. Aqui nesse cruzamento a gente sabe que vai ter muito movimento de pedestres. Esse cruzamento aqui é da Avenida Aguanambi com a Domingos Olímpio, onde vai ser montado o palco que será utilizado durante os dias de carnaval. A AMC também orienta para o uso correto dos equipamentos obrigatórios nos veículos, como é o caso do cinto de segurança e para quem transporta crianças, as cadeirinhas e os assentos de elevação. E atenção, porque além do caráter educativo, as equipes da AMC também vão estar multando quem insistir em cometer infrações. Gilda Barroso para o Giro Fortaleza. O Giro faz uma pausa rápida e volta em instantes, não saia daí. Giro Fortaleza de volta. A Prefeitura de Fortaleza preparou uma super programação para o carnaval deste ano. A Lídia Martins conta pra gente. O carnaval vai ser animado. Fortaleza se prepara para 5 dias de festa que começa nesta sexta-feira com uma programação variada. Este ano, 8 palcos foram espalhados pela cidade. São 100 atrações locais, 9 nacionais e 4 bloquinhos de rua independentes. Hoje, a agenda começa com um baile de máscaras, às 6 da noite, no Teatro São José. Uma das novidades é o palco na Avenida Domingos Olímpio, com shows nacionais, depois dos desfiles das agremiações. No sábado tem um desfile de cordões e maracatus, que começa às 4 da tarde. No Aterrinho da Praia de Iracema, os shows começam às 6h30 da noite, com o show do homenageado mestre Macaúba do Bandolim. No domingo, segue o desfile de cordões e maracatus na Domingos Olímpio. E às 5 horas, os shows começam na Praia de Iracema. Na segunda-feira, a Domingos Olímpio recebe os blocos e escolas de samba. Serão 43 agremiações em cortejo. Para fechar a noite, tem shows de Sâmia Cássia e o sambista Jorge Aragão. No Aterrinho, o público curte aquela mistura de rap, reggae e trap. Encerrando a maratona de atrações que garantem a folia de fortalezenses e turistas, na terça-feira acontece o último dia de desfile na Avenida Domingos Olímpio. Dessa vez, o grupo dos afoxés e escolas de samba entram na avenida. No palco, a festa fica por conta do Bloco Luxo da Aldeia e quem encerra a noite é o cantor e compositor Chico César. Já no Aterrinho da Praia de Iracema, os shows começam às 5 da tarde, encerrando com uma das maiores bandas de axé, da cultura e do movimento social, a banda Olodum.
Lembrando que todos os dias tem carnaval em pontos tradicionais, como o Benfica, o Mercado dos Pinhões e a Mocinha. Ah, e as crianças também participam da festa. Para elas tem programação diária no passeio público às 9 da manhã e no Parque Raquel de Queiroz às 4 da tarde. Na Cidade da Criança também vai ter programação para os pequenos. Então fica ligado nessa agenda para não perder. Dani, a programação está bem animada. O que você acha? É isso aí, Lígia. Programação imperdível, né? Agora é só escolher o local e curtir a festa. E a TV Terra do Sol vai transmitir os 4 dias de folia aqui na capital. Você vai acompanhar os desfiles de maracatus e escolas de samba direto da Avenida Domingos Olímpio, além dos shows que acontecem na Domingos Olímpio e na Praia de Iracema. Tudo isso a partir de 6 horas da noite. E chegou aquele momento que a gente fica por dentro de tudo que é tendência no universo da moda. Hoje, a Dani Carlos vai falar pra gente sobre o retorno da camurça, que é uma tendência para o outono e inverno 2026. Olá pessoal, a aposta da vez combina nostalgia, conforto e sofisticação em uma única peça-chave. Se tem um tecido que voltou com tudo, é a camurça, que promete ser a estrela do outono e inverno 2026. Portanto, seu toque macio, acabamento elegante e aquele ar vintage que remete ao estilo boho chic conquistaram tanto as passarelas quanto o street style. Atualmente, grifes renomadas e influenciadoras estão apostando cada vez mais nela, para compor visuais sofisticados, confortáveis e cheios de estilo. Além disso, a camurça aparece em uma diversidade de itens como jaquetas, coletes, saias, vestidos, calças, botas, tênis e mocassins. Uma breve história sobre a camurça. A camurça tem origens antigas, desde os primórdios. Povos indígenas já utilizavam esse material feito em couro para roupas e utensílios. Justamente por ser resistente, aquecer bem e ter boa durabilidade. Porém, com o passar do tempo, seu uso se espalhou pela Europa no século XIX, sendo valorizado pela aristocracia, especialmente na forma de luvas e casacos. No cenário da moda, o auge da camurça veio nos anos 60 e 70, com a ascensão do estilo boêmio. Nessa época, peças como jaquetas de franja, saias evasé e botas altas de camurça viraram ícones da década. Mais tarde, após um período fora dos holofotes, a textura voltou com tudo nos anos 2000. E atualmente, a camurça assume novamente o protagonismo com uma adaptação de novas modelagens e tecnologias de produção. A tendência camurça invade o outono e inverno 2026. A textura aparece como destaque nas coleções de outono e inverno de grifes internacionais e nacionais. Portanto, o estilo boho chic está de volta, com uma paleta de cores passando pelo caramelo, marrom, preto, cinza, verde musgo e vinho. Durante os desfiles, vimos conjuntos de camurça monocromáticos, calças barrel e flare, saias midi, jaquetas e coletes, com franjas, botas, tênis e mocassins, todos em sintonia com a tendência. Enquanto isso, no street style, a camurça também se consolidou como forte aposta. Por exemplo, celebridades como Hailey Bieber aparecem com peças que misturam o estilo casual com o toque elegante da textura, comprovando que sim, é possível usar camurça tanto no dia a dia quanto em ocasiões mais elaboradas. Peças em camurça que estão de volta nessa temporada. Jaquetas e casacos. As jaquetas de camurça são peça-chave da temporada. Curtas ou longas, com franjas ou lisas, elas são extremamente versáteis e caem bem com tudo,
jeans, vestidos, saias e até alfaiataria. Além disso, protegem bem do frio e adicionam aquele toque fashionista instantâneo ao look. Saias e vestidos. As saias de camurça aparecem em modelos évasé, midi plissadas e até com botões frontais, remetendo a uma pegada vintage. Mas os vestidos trazem modelagens mais estruturadas, ideais para um look de meia estação, elegante. Eles podem ser usados com botas, mocassins ou tênis, dependendo da ocasião. Bolsas e sapatos. Os sapatos de camurça estão em alta, com destaque para botas, mocassins e tênis. Além disso, as bolsas em camurça, especialmente com franjas, são um acessório queridinho de quem ama o estilo boho. Elas aparecem em tamanhos variados, do modelo saco até mini bags estruturadas. Calças e conjuntos. As calças de camurça ganham modelagens modernas, como barrel e flare, e também surgem em conjuntos com tops e casacos. Em suma, a ideia é justamente trazer sofisticação para o tecido que antes era visto apenas como casual. Dicas de como usar camurça. Combine com jeans. Camurça e jeans formam um combo imbatível. Uma jaqueta de camurça sobre uma calça jeans básica já garante estilo com zero esforço. Para o dia a dia, é aquela produção coringa que funciona em todas as estações. Se quiser deixar o look mais elaborado, escolha um jeans de corte reto. Adicione uma camiseta branca e finalize com bota de camurça. O contraste entre texturas deixa tudo mais interessante e o visual continua casual, mas cheio de informação de moda. Aposte em tons terrosos. Caramelo, bege, marrom e vinho são os preferidos quando o assunto é camurça. Eles remetem ao estilo boêmio e combinam facilmente com outras peças do guarda-roupa. Para um look harmônico, combine camurça com tricô, linho ou algodão, em tons neutros. Um vestido de camurça caramelo com um suéter bege, por exemplo, é perfeito para um passeio no final de semana. Use looks monocromáticos. A camurça é perfeita em um look monocromático, alongando a silhueta e trazendo elegância ao visual. Escolha uma calça e uma jaqueta da mesma cor e combine com sapatos em tom similar. O resultado é uma produção sofisticada e perfeita para o trabalho ou eventos mais formais. Se quiser adicionar contraste, inclua um acessório colorido, como bolsa vinho, um tênis dourado ou um lenço estampado. Isso quebra a uniformidade sem perder a proposta clean e deixando o look ainda mais estiloso. Misture texturas. A camurça conquista espaço nas passarelas e nas ruas por sua versatilidade e sofisticação. Além disso, um de seus maiores triunfos é a facilidade com que se combina a diferentes tecidos, criando composições ricas e cheias de personalidade. Por exemplo, experimente usar uma saia de camurça com uma camisa de algodão, para um visual leve e elegante, ou então com uma blusa de tule para um toque fashionista. Nesse sentido, a união de texturas transforma até looks mais simples em produções mais interessantes. Assim, a camurça se torna a escolha ideal para quem quer variar sem abrir mão do visual. Se jogue nas franjas. A franja de camurça é um detalhe icônico que carrega toda a essência do estilo boho, retomando com força total nas tendências de outono e inverno 2026. Aplicada em jaquetas, bolsas, saias e botas, elas adicionam movimento, personalidade e um toque retrô às produções.
Essa combinação de textura macia com o balanço das franjas cria um visual despojado, mas ao mesmo tempo marcante, perfeito para quem busca um look com atitude e identidade. Dica de ouro: se você ainda não se sente pronta para investir em um look todo de camurça, comece aos poucos, explorando os detalhes. Portanto, os acessórios como bolsas com ou sem franjas, cintos, botas e tênis de camurça são ótimas formas de inserir a textura ao visual sem exageros. Esses itens trazem charme imediato e ajudam a transformar produções básicas em algo mais interessante. Além disso, adicionam profundidade ao look com muito estilo e toque certeiro para quem quer aderir à tendência de forma sutil. Eu espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada pela audiência e até a próxima! Mais uma pausa rápida e no próximo bloco vamos falar sobre saúde ocular. Eu volto em um minutinho, não saia daí. Giro Fortaleza de volta e o nosso tema agora é saúde ocular. Esse é o assunto de mais um Papo Saúde. Confira. Com a chegada do verão e das altas temperaturas, os cuidados com a saúde precisam ser redobrados e os olhos também entram aí nessa lista de cuidados. Estudos e dados de atendimentos clínicos mostram que nessa época do ano pode haver um aumento de até 30% nos casos de doenças oculares, como conjuntivite, alergias e irritações causadas pelo sol, pela piscina ou pelo mar. Para entender por que isso acontece e saber como se prevenir desses problemas, eu vou conversar com a oftalmologista, a doutora Monique Vieira. Doutora, é um prazer recebê-la aqui no Papo Saúde, muito bem-vinda. Por que nessa época do ano, aí do verão, as doenças oculares, a gente tem que ter mais cuidado com a visão? Então, bom dia, Dani, é um prazer estar aqui com você, né, e conversando sobre esse assunto tão importante. Então, com as mudanças da temperatura, o calor excessivo e de repente vem aquela chuva, então, querendo criar uma mudança, né, da temperatura e com isso vem junto as conjuntivites, né, principalmente as conjuntivites alérgicas, as pessoas principalmente que têm história de alergia respiratória, né, começa a espirrar, aí estimula também o ato de coçar os olhos, aí vem junto a conjuntivite alérgica, que tem como principal sinal o ato de coçar os olhos, vem também a aglomeração, junta com essa mudança de temperatura, a história das conjuntivites virais, a gente está tendo muita conjuntivite viral, e vem também essas mudanças climáticas, também o uso de ar-condicionado, e de repente você sai para fora, a história do olho seco. Então essas doenças são bastante comuns nessa época do ano. A senhora citou aí conjuntivite viral e conjuntivite alérgica. Tem alguma diferença? É aquela que o olho vai ficar sempre vermelho, irritado? Qual é a principal diferença? Olha, isso é muito importante, essa pergunta. E assim, a conjuntivite viral, geralmente você tem uma fonte de contágio. E como é que tem esse contágio? É muito importante, por exemplo, uma pessoa às vezes tem uma conjuntivite e nem é tão importante. Às vezes o olhinho fica só ali lacrimejando, um pouquinho vermelho. E dependendo de como a imunidade dela esteja ou do sorotipo que ela adquira, vai ser bem suave. Vem uma pessoa e pega a mesma maçaneta de porta que você acabou de pegar, que está com essa conjuntivite. Aí nessa pessoa, se a imunidade dela estiver comprometida ou se ela tiver uma sensibilidade a esse vírus, que é o mais comum, é o adenovírus, aí vem aquela conjuntivite bem importante, os olhos bem vermelhos, lacrimejando, sensação de corpo estranho, né? Então, assim, fica muito angustiada. Isso é uma fonte de contaminação, então a gente pede para a população que se realmente tiver esses sintomas de lacrimejamento, visão borrada, olho vermelho, edema de pálpebra, as pálpebras inchadas, não vá ao trabalho, procure primeiro o oftalmologista para ele detectar, passar a medicação, e muitas vezes essas pessoas elas precisam se afastar do trabalho porque elas são fonte de contágio. Então a gente orienta bastante a lavagem de mãos e usar a medicação adequada.
Já a conjuntivite alérgica, ela é mais, a pessoa geralmente já é um paciente alérgico, principalmente tanto a alergia que tem história de alergia respiratória ou alergia de pele, é mais frequente as pessoas que têm história de alergia respiratória, aí vem, estimula a mucosa ocular, então o ato de coçar os olhos. Geralmente a conjuntivite alérgica, ela é bilateral e ela é caracterizada pelo prurido, ou seja, pela coceira, o ato de coçar os olhos. Então fica aquele olhinho inchado, geralmente são aqueles respiradores bucais, que já respira pela boca porque o nariz está obstruído, né? É importante salientar que a conjuntivite alérgica, ela não passa para outras pessoas, então a pessoa pode controlar, né, com antialérgicos, lubrificantes sem conservantes, com orientação médica para descobrir o que é que está causando a alergia. Já a conjuntivite viral, ela é de fácil contágio, certo? Então, assim, é muito importante saber que tipo de distinguir. Você tá, né? Por isso que tem que procurar o oftalmologista. Isso. Doutora, a questão de ter sol também é comum, aumenta nessa época do ano? O que é o ter sol? Como é que ele é causado? Então, o ter sol também aumenta nessa época do ano. Por quê? Como aumenta o calor, né, aumentam as temperaturas. E aí, geralmente, a pele da gente fica mais oleosa, fica mais, que a gente pode dizer, mais seborreica, né, com mais sebo. O que é que acontece? Às vezes, a mão... Então, a mão da gente, ela, por mais que a gente tenha higiene e seja limpa, mas é fonte de passagem de micro-organismos. Então, a gente vai, coça o olho. E no nosso olho, na borda dos cílios, né, existem glândulas. E essas glândulas são glândulas de gordura, que são muito importantes na composição da lágrima. Essas glândulas chamam-se glândulas de Meibomius. E elas são responsáveis pela estabilidade da lágrima. É o olhinho que o que é que acontece? Que ela que protege a superfície ocular, ou seja, é como se fosse um vidro do relógio que tem uma umectação. Então, no que a gente bota a mão no olho, então a imunidade está baixa, como é uma área de mucosa, favorece a proliferação de micro-organismos. Um micro-organismo vai, obstrui uma dessas glândulas e começa a inchar. O óleo que era para sair igualzinho o óleo mineral, ele se modifica e aí vai ficando de consistência mais endurecida e vai formando o que a gente chama de ter-sol, e o nome científico chama ordeulo. O tratamento para o ter-sol, o tratamento popular, a senhora vai rir de mim, a senhora sabe qual é, que é queimar o anel e botar. Esse tratamento, ele é realmente eficaz? Ele pode prejudicar? E qual é o tratamento para o ter-sol? Olha, isso é muito importante. A base dele tem total sentido, não é à toa, né? Que os antigos diziam, pega a aliança, ou então pega uma casca de banana. Eu já fiz muito isso. Né? Tá certinho? Porque qual é o objetivo? É fazer com que haja um aumento da temperatura nessa região e faça com que haja o estímulo, né, de células de defesa para poder flutuar. O que é flutuar? Haja uma drenagem, né? Esse óleo, né, que endureceu, ele se liquefaz, vem para a superfície e drena. Mas o que é que acontece? A aliança ou a casca de banana não é ideal. Então, a gente pede para o paciente pegar ou fazer compressa morna, ou um paninho ou uma fraldinha esquente. O ideal para fazer efeito realmente, essa compressa ela tem que ser de 39 a 41 graus. Então, porque acima disso você queima a pele. Então, o ideal, e para atingir as glândulas precisa dessa temperatura. Então, o ideal é você fazer várias vezes ao dia. A gente acredita que em torno de 6 a 10 vezes ao dia, mas é bom porque você fazendo muitas vezes vai se resolver mais rápido. É muito importante, então, fazer compressinha morna e também fazer a higiene dos cílios. Hoje já tem vários shampoos testados oftalmologicamente, seguros, que faz com que você faça a higiene e a compressa morna. A maioria dos casos ele é resolvido assim. Entendi. E por que piscina e praia pode prejudicar a nossa visão ocular, nossa saúde ocular? Então, o cloro, ele é uma substância extremamente tóxica, né? Então, ele irrita o olho. Então, pode dar muitas vezes uma conjuntivite tóxica, ou também, dependendo de como seja as defesas dessa pessoa, ele também pode desencadear uma conjuntivite alérgica. Então, assim, a gente pede para os pacientes que têm história de alergia, dar preferência a essas piscinas que são salinizadas, porque tem cloro, mas é em bem menos quantidade. O sal, né? Então, o mar, porque é sal, tem muito sal.
Então, o sal ele é um fator irritativo. Às vezes, as pessoas, uma coisa que é importante, tá com conjuntivite viral. A pessoa, vou fazer soro fisiológico. Não é legal usar o soro fisiológico, porque o que é o soro fisiológico? É sal e água. E muitas vezes termina por irritar o olho. Então, assim, é importante você procurar, porque existe também substâncias que não têm conservante, que mimetizam a lágrima, que a gente pode fazer o uso delas, né? Agora existem várias substâncias. Por isso que a gente, muitas vezes, fala redundantemente a visita ao médico oftalmologista, para poder a gente diagnosticar corretamente e o paciente sair com o tratamento adequado. Entendi. É possível evitar algum desses problemas? Assim, eu vou para a praia, eu vou para a piscina, o que é que eu devo fazer antes? Como é que eu vou me prevenir? Olha, uma excelente pergunta. É muito importante. Primeira coisa, quando você for para a praia, a gente vai se proteger, né? Então, sempre usar um óculos de sol, que tenha um respaldo nas lentes, elas têm um selo de garantia que protege contra os raios de luz UVA e UVB. Isso é muito importante. Outra coisa também, a gente vai proteger e também vai passar o protetor solar na face, para não deixar escorrer o protetor nos olhos e não causar uma conjuntivite química. Então, é importante dar preferência aos protetores veganos, tá? E em bastão. Então, você passa o protetor em bastão porque ele não escorre no olho e você pode passar com segurança na pálpebra. Então, protetor solar em bastão na face, usar óculos de sol, usar chapéu ou bonés. Porque você, tendo isso, você consegue brincar o carnaval e também fazer uso da praia com segurança. Outra coisa muito importante, se for tomar banho de imersão ou banho de chuveiro, tirar as lentes de contato. Porque existem micro-organismos, principalmente a ameba, que ela pode aderir nas lentes de contato e causar uma úlcera e muitas vezes evolui com perda de visão ou baixa da acuidade visual. Então, jamais usar lentes de contato, a não ser que você tenha um óculos profissional de natação, aqueles óculos que realmente você tem certeza que veda, aí você usa com segurança, mas não pode jamais ter banho nem de água da CAGES, nem água de mar, nem banho de piscina. Nada de banho contraindicado, com lente, né? Qualquer tipo de lente. É melhor não enxergar e tomar um banho com mais segurança. Isso. E aí, qual o risco, doutora? A senhora citou a questão do uso do óculos escuro e a gente sabe que muitos óculos não protegem realmente, né? Não tem o selinho lá de qualidade, que proteção VA, UVB. Que riscos a pessoa que está usando um óculos que não tem proteção, quando se expõe ao sol, está correndo? Olha, existem vários problemas que podem ser causados pelo abuso, né, o excesso de sol nos olhos. Das doenças que aparece é o famoso que a gente chama de pterígio, que é aquela carnosidade, tá? Que ela é muito comum aqui na área do Equador, em lugares quentes, pela exposição solar, há uma proliferação exacerbada desse tecido branquinho, que é a conjuntiva, e ela fica mais grosseira, invadindo a córnea. É uma tentativa, que a córnea é o vidro do relógio, de proteger o olho. Só que o que é que acontece? Gera um astigmatismo, um grau que você não tinha. E pode deixar muitas vezes cicatriz. Então pode gerar o pterígio, pode se desenvolver um paciente uma catarata precoce, porque ali está estimulando o envelhecimento do cristalino e pode causar uma retinopatia por excesso de raio de luz. Então por isso que é importante o uso do óculos solar com as lentes protetoras. Entendi. Aí muita gente no calor, aumenta também a questão de ligar o ar-condicionado, porque está muito quente. E esse ar-condicionado, ele também vai prejudicar a minha saúde ocular? Então, o ar-condicionado, sim. Por quê? O que é que acontece? Como eu falei, a nossa córnea, que é esse vidro do relógio, por onde a gente enxerga, ele não tem vaso. Então, ele não tem de onde ele se nutrir. A única forma que ele se nutre é do oxigênio, o oxigênio do ar e da lágrima. Então, quando a gente está no ar-condicionado, a gente diminui a umidade. No que diminui a umidade, favorece a baixa de oxigênio. Então, faz com que a pessoa resseque os olhos. E também, quando a gente geralmente está no ar-condicionado, a gente geralmente está ligado a uma tela. Então, quando a gente está ligado à tela, a gente esquece de piscar. Porque o ideal é quando a gente pisca, a gente estimula o lacrimejamento.
E o ideal é piscar 14 a 16 vezes por minuto. Mas com a mudança comportamental, a gente está piscando em torno de 6 vezes por minuto. Então isso desencadeia um estímulo inflamatório. E aí o paciente ele desenvolve um olho seco. E aí a gente precisa tratar esse olho. Entendi. A senhora citou aí a questão de lente de contato, que não é interessante tomar banho com a lente de contato, mas que outros cuidados quem usa lente de contato deve ter para evitar mais problemas aí nessa época do ano? Olha, primeiro, todas as vezes que for manipular a lente de contato, lavar as mãos com água e sabão ou sabonete e secar bem. Você for manipular ou tirar ou colocar. Se a sua lente ela não for descartável, ou seja, de uso diário, o ideal é que todas as vezes que você for tirar a lente, você tem que trocar a solução. Prestar atenção, porque tem solução adequada para a lente de contato gelatinosa e solução adequada para a lente de contato rígida. Nunca passar soro ou água, porque muitas vezes isso é fonte de contaminação e fonte de crescimento de micro-organismos. E aí você pode lesar a sua córnea. Outra coisa que é importante, nunca passar, principalmente quem usa lente de contato gelatinosa, mais que 8 horas por dia. Porque como a córnea ela não tem vaso, ela precisa se nutrir. E por mais que as lentes de contato elas tenham materiais excelentes, a gente precisa dar um descanso para o olho. Então sempre ter ou a lente e o óculos, ou só o óculos, nunca só a lente, porque a gente precisa daquele tempo para o olho descansar, certo? Entendi. Importante a dica. E que sinais, doutor, indicam que é a hora de eu procurar um médico oftalmologista? Olha, então, em relação à lente de contato? Em relação à lente de contato, em relação aos cuidados com o verão, o olho ficou irritado, que sinal de alerta é interessante a gente procurar o oftalmologista? É muito importante, o ideal é que todo ano todas as pessoas elas vão ao oftalmologista. Por quê? Na oftalmologia existe muita doença silenciosa que a pessoa não se dá conta. Um exemplo, o glaucoma. Você vai perdendo perda de campo periférico até chegar à visão central. Então a gente não percebe que a gente está perdendo visão. A catarata, ela vai diminuindo a sensibilidade ao contraste. Mas aí o dia a dia, a correria, você vai se adaptando, porque é uma coisa lenta. Então assim, se o seu olho no verão estiver ficando vermelho, irritado, sensação de peso nas pálpebras no final do dia, outra coisa também, você tem história na família de alguma doença ocular, genética, é importante. Se você tiver criança pequena, porque muitas vezes a criança ela enxerga muito bem pelo um olho e não enxerga bem pelo um olho, e muitas vezes ela não sabe dizer. Então é importante levar também para o médico oftalmologista. Então assim, é muito, muito importante você fazer aquele check-up, que nem a mulher ela faz no ginecologista, para ver investigar a possibilidade de câncer de mama, ver também a parte de colo uterino. É tão importante quanto também vir ao oftalmologista, porque também tem muitas doenças que a gente diagnostica no consultório e que é silenciosa. Isso mesmo para quem não tem. Eu uso óculos, então regularmente, uma vez por ano, eu tenho que ir ao oftalmologista para ver a questão do grau. Mas mesmo para também quem não usa óculos, quem não tem esse hábito, é importante ir pelo menos uma vez por ano? Com certeza, para a gente ver fundo de olho, para ver se está tudo bem, né? Pacientes, por exemplo, que têm diabetes, é muito importante porque a primeira alteração que causa são a que a gente chama das vasculopatias no fundo do olho, né? O glaucoma, por exemplo, se você tem um pai ou um tio na família, você pode desenvolver um glaucoma e você não sentir nada. Então, assim, é muito importante, independente você vai para ver se sua visão está ok, isso é muito importante, mas também para ele avaliar como um todo. Também tem muita doença sistêmica, né? Que ela começa com o primeiro sinal no olho. E a gente consegue diagnosticar e já tratar antes de aparecer no corpo. Então, assim, é muito importante. Entendi. Eu queria que a senhora deixasse uma mensagem final para o nosso público sobre cuidados com a saúde ocular para a gente encerrar nosso bate-papo. Então, eu gostaria que todos tivessem a consciência, né, de todo ano procurar o oftalmologista. O oftalmologista, além dele medir a visão, que é o grau do olho, ele vê o olho como um todo e vê também
o paciente como um todo, porque existem muitas doenças que o primeiro sinal ele dá no olho, e a gente conseguindo, né, diagnosticar precocemente impede de a pessoa ter sequelas e consequências em outras partes do corpo. Então eu deixo aqui a importância de ser avaliado pelo menos uma vez ao dia, uma vez ao ano, perdão, a oftalmologista. Tá ótimo. Muito obrigada pela participação aqui no Papo Saúde. Obrigada pelas informações, pelos esclarecimentos, viu? Eu que agradeço. É um prazer estar aqui com vocês. É isso. O verão é uma estação de lazer e descanso, mas exige cuidados redobrados com a saúde ocular. Pequenas atitudes preventivas fazem toda a diferença para evitar desconfortos e problemas mais sérios. Ao perceber qualquer sintoma persistente, a orientação é procurar uma avaliação médica e evitar também a automedicação. Com informação e prevenção, é possível aproveitar o melhor da estação com segurança e qualidade de vida. O Papo Saúde de hoje fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia e até o nosso próximo encontro, se Deus quiser. Tchau, tchau. E assim a gente encerra esta edição do Giro Fortaleza. Muito obrigada pela sua companhia, um excelente fim de semana, um excelente e tranquilo carnaval. E a gente volta a se encontrar na quinta-feira após o carnaval. Até lá, tchau, tchau.